Fala família Ramone, a família mais chata com carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo. Mas hoje não é qualquer vídeo não, tá? É um vídeo que eu tinha prometido pra mim que eu não ia nem fazer ele no canal, de tão perigoso que é fazer um vídeo desse aqui. Como fazer polimento automotivo. Isso é loucura! Bom, hoje eu tô mais à vontade porque atrás das câmeras tem um sorriso da Maria Luísa e me ilumina. Eu já tô com tudo aqui, galera. Olha, ó. Se liga. Tô com todas as boinas que a gente vai precisar, né? Pouca boina, graças a Deus. Tô com aqui, ó, máquinas rotorbitais, máquinas rotativas, os compostos polidores tem pouco, né? Enfim, ceras e tal. Tô com tudo aqui para você entender tudo sobre polimento. A grande dúvida, galera, é o seguinte: será que em um vídeo dá para poder falar de tantos produtos, tantas máquinas, tantas boinas? Eu acredito naquela filosofia que é o seguinte: pensar é tão importante quanto agir. Afinal de contas, a prática é fruto da melhor teoria. Quanto melhor é a prática, melhor foi a teoria. Eu acho que não vai ser disso aqui que a gente vai precisar, não. Acho que a gente vai precisar disso aqui, olha só. Então, meu querido, eu acho que o que a gente vai precisar não é de boina, e sim caneta e papel. Isso aqui não é papel, mas pega seu caderno, pega seu papelzinho aí, pega sua caneta, seu lápis, porque você vai entender tudo sobre polimento. Eu sei que é contraintuitivo a gente acreditar que falar em polimento, falar de cuidar do carro é pegar e pôr a mão na massa. Mas se a gente não pensar, a gente não vai ter as melhores ações. Pensar é tão importante quanto agir. E o que eu vou te mostrar aqui hoje é tudo o que você precisa saber sobre o tipo de carro, sobre qual o composto polidor, qual boina você tem que usar, qual máquina. Eu falo que o tratamento de pintura é exatamente como um tratamento médico. Eu posso ter 2 pacientes com dor de cabeça. Não é dando Dorflex para os dois e resolver o sintoma do problema ali. A dor de cabeça, ela só é um sintoma de alguma coisa que está originando isso, que pode ser fome, pode ser enxaqueca, pode ser várias coisas. E o que a gente tem que entender quando a gente fala de polimento é por que eu preciso fazer aquilo ali na pintura, por que eu preciso tratar aquela pintura. Então, é muito mais complexo. Por isso que pensar é tão importante quanto agir. Gente, eu quero explicar por que eu prometi pra mim mesmo que eu não ia fazer um vídeo sobre polimento no canal. Porque eu sei que tem muitos aventureiros que ia querer tentar polir o próprio carro ou ia sair polindo o carro dos outros aí. E polimento, diferente de dar uma dica de passar pretinho, se você errar, às vezes você pode danificar o carro de uma forma irreversível. Então, aventureiro, se liga, pensar é tão importante quanto agir, não só para aprender, mas na hora de fazer também, tá? Então esse é o meu esclarecimento de por que eu prometi que eu não ia falar de polimento aqui no canal. Só que eu tenho observado que a família Ramone, os chatos com carro, tem subido de nível cada dia mais, né? Então chegou a hora da gente quebrar mais uma barreira e passar de fase. Vamos falar sobre polimento. Esse vídeo ele vai funcionar tanto para você que quer polir o seu carro e vai pedir para alguém polir, para você entender o que vai ser feito no seu carro, se o que vai ser feito é certo ou errado, ou esse vídeo é para você que é um profissional, que precisa dar uma inovada no polimento, conhecer os novos conceitos, ou até mesmo que está buscando um curso para poder fazer, seja comigo, seja com quem for. Se esse curso ele vai te dar a teoria básica, a estrutura básica sobre polimento, que está tudo aqui e você vai entender agora. Agora é o seguinte, vocês lembram que eu falei com vocês que tratamento de pintura, polimento, é exatamente como tratamento médico? Cada caso é um caso? No polimento é a mesma coisa. Polir um Corolla é muito diferente de polir uma BMW, mesmo que eles tenham a mesma cor, o mesmo tamanho. Hoje em dia não funciona mais aquele processo de polimento de acordo com a cor do carro, não é assim.
é com o tipo de verniz. Cada fabricante ele usa um tipo de verniz. Tem verniz que é mais sensível, que a gente chama de verniz macio. Tem verniz que ele é mais resistente, que a gente chama de verniz um pouco mais duro, verniz médio. Então cada caso é um caso. Entendendo o tipo de verniz de cada fabricante, é aí que começa a brincadeira. A gente vai olhar o tipo de imperfeição que tem, a necessidade de correção que a gente tem naquele carro. E quando a gente fala de polimento, o polimento ele serve para corrigir defeitos. Mas antes disso, a gente tem que preparar a pintura e depois disso a gente tem que proteger a pintura. Para isso, a gente divide o polimento em 8 etapas. Agora pega seu caderno, pega sua caneta e põe ela para trabalhar. Pelo amor de Deus, pensar é tão importante quanto agir. Anota essas etapas aí que é fundamental. Tratamento de pintura, primeira etapa, lavagem, beleza? A lavagem ela é extremamente importante, porque se o carro ele tem uma cera e você precisa polir esse carro depois, você precisa fazer uma lavagem com o objetivo de tirar a cera daquela pintura na hora da lavagem. Se o carro ele não tem cera, você pode lavar com um shampoo neutro, mas nunca lave um carro com um shampoo que tenha cera, porque a cera pode acabar gerando algum tipo de interferência na hora do polimento, uma vez que ela vai ficar aquela película de cera ali em cima e na hora do polimento ela vai acabar dando uma interferência, vai acabar atrapalhando o processo. O ideal é shampoo neutro ou um shampoo que tire a cera. Você vai entender essa questão da cera. Fez uma lavagem bem feita, tá linda, tá maravilhosa, agora a gente vai para a segunda etapa do polimento. A lavagem, ela tira toda a sujeira superficial. Vou trocar de lado aqui. Ela tira a sujeira superficial. E a sujeira que fica incrustada, vamos colocar o nome como contaminação. Fica uma contaminação incrustada no verniz que a lavagem não consegue tirar. E é por isso que existe a descontaminação. Então aqui é shampoo neutro ou shampoo para tirar a cera, que é um shampoo com poder desengraxante. Aqui a gente vai usar a Clay Bar para poder tirar contaminantes que a lavagem não consegue tirar. Feita a descontaminação, a gente vai fazer o mapeamento. Mapeamento é um processo que a gente usa um micrômetro para poder medir a espessura de tinta do carro, para saber se já sofreu uma repintura, para saber se ele está com verniz com uma camada muito baixa e precisa de tomar um certo cuidado. Quando a gente faz esse processo com o micrômetro, ele vai marcar um padrão original, um padrão de pintura que tem segurança para trabalhar, mesmo que seja uma repintura, mas um padrão de repintura, um padrão de pintura é entre 120 micras a 180 micras. Pode ser um pouquinho para mais, pode ser um pouquinho para menos, isso aqui é extremamente variável. A Honda, geralmente, o verniz dela vai girar em torno de 120, mas vai pegar 123, 137, 119, é uma média, gente, pelo amor de Deus, é uma média. Bom, depois de fazer o mapeamento e avaliar toda a pintura para saber se ela tem margem para a gente trabalhar ou tem que tomar algum certo cuidado, chega a hora de fazer o isolamento da pintura. O carro está limpo, o carro está descontaminado, você conhece tecnicamente o carro agora, você já avaliou o tipo de verniz, já viu se o verniz ele é macio, médio, se ele precisa de mais agressividade, menos agressividade. Agora chegou a hora de fazer o isolamento, que é pegar aquela fitinha amarela e passar em todas as partes sensíveis do carro. Plástico, borracha, emblema, enfim. Esse é o quarto processo, que a gente usa a fita de isolamento. Agora sim, depois de passar por 4 etapas, agora a gente vai começar a pensar sobre polimento, que é essas 3 etapas. Que são essas 3 etapas aqui. Isso aqui são as etapas efetivas do polimento. Então, quando a gente fala em polimento, é muito simples falar, vou polir um carro. Mas se essas etapas não forem bem feitas, o polimento mesmo não vai valer de nada, porque tudo está muito ligado uma coisa na outra. Então é importante fazer toda a preparação para fazer um bom polimento. Igor, e o que é esse tal de corte, refino e lustro? Para ficar mais fácil de você entender o que é essa etapa efetiva do polimento, corte, refino e lustro, eu resolvi fazer de um jeito muito mais didático.
Essas etapas elas são formadas por uma soma de fatores. A boina, a combinação dessa boina com o composto polidor, com a máquina, a velocidade, a pressão que se exerce, tudo isso faz você ter uma etapa de corte, refino e lustro. O legal é que você pode equilibrar essa etapa, mas cada uma dessas etapas elas têm algumas características que são muito importantes. Duas delas se destacam, que é a capacidade de abrasão, é a agressividade, e a capacidade de acabamento, onde eu represento aqui com a cor vermelha a agressividade, com a cor roxa eu represento a capacidade de acabamento. O que é o acabamento, Igor? Que loucura! Acabamento é aquela etapa onde a gente vai evitar as marcas de boina ou até tirar as marcas de boina. E o vermelhinho, que é a agressividade, ela serve para poder corrigir aqueles riscos, aqueles efeitos um pouco mais intensos. Lembrando que se for um risco que tiver chegar a tirar a tinta, não vai sair. Então a gente vê nesse quadro que o corte ele é mais agressivo e ele tem menos acabamento. Consequentemente, ele vai tirar muito defeito, mas ele não vai deixar a pintura tão perfeita. Ele vai deixar aquelas famosas marcas de boina. A gente tem também o refino, onde ele tem um pouco menos de agressividade que o corte, em contrapartida, um pouco mais de acabamento também. Então ele aqui é uma etapa intermediária. Já o lustro ele tem quase nada de corte, ele tem pouquíssimos abrasivos e ele tem muita capacidade de acabamento. Então, Igor, na hora que eu for polir um carro, eu preciso usar as 3 etapas? Não necessariamente. Se você for tratar um carro de verniz macio, vamos supor, vou fazer um Jetta, vou fazer uma BMW, vou fazer uma Mercedes que o verniz é mais duro, talvez seja necessário uma etapa de corte. Ah, Igor, mas eu vou fazer um Corolla, vou fazer um novo Honda Civic. Aí o verniz dele é mais macio, é mais sensível. Então você não pode usar tanta agressividade, senão você acaba criando um desgaste excessivo no verniz sem necessidade. Sendo que às vezes uma etapa um pouco mais suave você consegue corrigir. Igor, mas e se esse aqui for muito agressivo e esse aqui nem for não tão agressivo assim e ele não conseguir fazer as correções que eu preciso? Aí é que entra a técnica do negócio, aí que entra o pensar tão importante quanto o agir. Que nesse momento, quando você vê que o corte é agressivo demais e o refino não tem agressividade suficiente, você pode fazer um jogo que é muito legal, que a gente chama de equilíbrio de agressividade. É um setup que você faz no carro. Você vai pegar um composto de corte e uma boina de refino. Ao invés de usar um composto de corte e uma boina de corte, você pega um composto de corte e uma boina de refino. Assim, você ganha agressividade de um lado e tira agressividade de outro. Ou o inverso também, você pode pegar um composto de refino e uma boina de corte. Você vai equilibrando essa agressividade até você encontrar o que vai funcionar naquele carro para aquela situação. Se você usou um corte, provavelmente depois você vai ter que fazer um refino e um lustro. Se você usou só o refino, provavelmente depois você vai precisar fazer um lustro. Por que as 3 etapas? Porque uma corrige os defeitos que a pintura tem. A outra etapa corrige os defeitos que a etapa agressiva deixou. E assim por diante. Então é um jogo de estratégia. Igor, então eu preciso usar as 3 etapas? Não, você não precisa usar as 3 etapas. Um polimento inteligente é aquele onde você cria um projeto para corrigir os defeitos, deixar o carro mais impecável possível com a menor agressividade, porque dessa forma você preserva a espessura do verniz ali e você prolonga a vida útil do carro. Não adianta nada sair colocando tanta agressividade, desgasta excessivamente o verniz do carro e o carro ele vai ter uma preservação menor da vida útil desse verniz. Para tudo! O Ministério do Chato com Carro adverte. Fazer isso em casa pode dar merda. É isso mesmo. Esse vídeo é tanto pra você que é profissional como pra quem é hobbyista. Mas você que é hobbyista, não vai pegando suas coisas achando que você já vai poder polir seu carro em casa. Esse vídeo vai te dar todas as informações que você precisa pra poder encontrar um bom profissional. Mas fazer isso em casa tem uma grande chance de dar merda. Por isso, procura um profissional. Feito o processo de polimento, aí sim a gente vai falar sobre proteção. Então, são 8 etapas, onde 3 é o polimento. Depois a gente fala sobre proteção, que pode ser cera, selante,
vitrificador, ceras limpadoras, enfim, existem várias formas de proteger a pintura de um carro. Eu posso polir sem proteger? Não, você não pode polir sem proteger. Aliás, na verdade, desculpa, você pode. Só que você faz todo um trabalho para poder corrigir os defeitos da pintura, para poder deixar um brilho em alto nível, conseguir dar profundidade nos reflexos. E você não vai proteger isso, você não vai selar, não vai fechar com chave de ouro. E aí que entra os níveis de proteção, que são as ceras, os selantes e os vitrificadores. Esse vídeo ele vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte é a parte da teoria. A segunda parte a gente vai pegar isso aqui e vai colocar na prática em um carro. E a terceira parte vai ser a parte da proteção e acabamento. O que é necessário, como aplicar cada tipo de proteção, é isso que a gente vai fazer. Então, curtiu o vídeo? Entendeu sobre o polimento? Deixa aqui embaixo sua dúvida aqui. Você que é do mimimi, falando sobre polimento e tal, que não sei o que, não quer. Porque tem, galera, aquele pessoalzinho que é do mimimi. Aqueles profissionais que não gostam de compartilhar as dicas. E tem também aquele cliente que fala que é só pegar a boina de lã, massa de polir e sair passando no carro dele. Fique à vontade você para fazer isso no seu carro. Mas você que quer aprender o que você tem que fazer no seu carro, se o carro é um verniz macio, se é um verniz duro, enfim. Comenta aqui embaixo. Qual que é o seu carro, que eu vou tentar responder o máximo de comentários possíveis sobre qual é o processo correto para poder corrigir seu carro, se ele é um verniz macio, se é médio, se é duro. Eu vou tentar responder o máximo de pessoas possíveis. Curtiu o vídeo? Já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sino de notificação e vamos daquele jeito. Não esquece de acompanhar o Instagram, viu, papai? Lá é dica em tempo real, são os bastidores do canal. E vamos junto.